E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Tragicômico, bora pro vídeo de hoje. Jovens japonesas estão se afastando do feminismo. Não deveriam nem ter se aproximado para começo de conversa, né? Mas vamos entender. Não é surpresa, né? Que as japonesas já estejam fazendo isso. Japoneses para variar muito à frente da gente aqui no Ocidente. Então vejamos, jovens japonesas estão se afastando do feminismo por causa de animes, segundo uma opinião de uma jovem otaku, publicada no site Note. Ainda bem que é só o site Note, né? Não o Death Note. Nossa, essa foi muito ruim. E entre esses interesses estão os constantes ataques à cultura moe. Eu acho que faz sentido já começando por aí, né? Porque animes em geral não são muito feministas mesmo. Na verdade, as feministas adoram implicar com animes. Então, eu acho que é até estranho, chega a ser estranho pensar em japonesa feminista por causa disso, né? Justamente porque a gente tem muito contato com a cultura japonesa através dos animes. E pelos animes, o feminismo não parece muito forte por lá mesmo. A gente já viu, né, que na Coreia do Sul o feminismo é praticamente uma ofensa. Lá as feministas ou as mulheres é que tem que pedir desculpa por ser feministas, se elas fizerem alguma coisa que parece com feminismo. Então, talvez no Japão não seja tão diferente. Em 2019, Yuki Takahashi publicou uma matéria no site Gendai Media e depois voltou a mencionar em 2021, falando que o motivo do porquê jovens japoneses estão se afastando do feminismo é por causa de um mal-entendido. Porém, uma jovem mulher na casa dos 20 anos comentou a matéria de Yuki Takahashi em um Note, falando o seu motivo de não apoiar o movimento e talvez explicar por que mais jovens mulheres têm se afastado dele. Ela diz que é basicamente porque feministas têm atacado mulheres com peitos grandes e fãs da cultura moe. E ela mesma é uma mulher com peitos grandes e fãs de moe. Então, ela se sentiu diretamente atacada. Interessante. O problema dela com o feminismo tem a ver com o tamanho dos seios, ela precisou provar para as pessoas, inclusive, realmente, mais uma prova de que feministas são invejosas, né? Por que será que as feministas lá no Japão estão atacando as mulheres peitudas? Ataques a mulheres de peitos grandes. Mano, sério, se não fosse um assunto sobre feminismo, eu não acreditaria que isso aqui é real, mas enfim, vamos prosseguir. Existem ataques constantes a anúncios ou qualquer outra coisa que mostre mulheres que tenham peitos grandes, mesmo que os peitos não sejam o foco do anúncio em si. Para vários movimentos, se um anúncio é publicado e a modelo tem peitos grandes, acusam o anúncio de assédio e discriminação de gênero e falam que o anúncio se foca nos peitos da modelo para agradar os homens. Cara, é engraçado realmente como isso é idiota, né? Porque, querendo ou não, isso gera uma exclusão. Tipo assim, modelo peituda não pode mais trabalhar agora. Porque se tiver uma mulher com peito grande nos comerciais, as feministas vão lá encher o saco. Falando que não pode, porque está objetificando. Porque as mulheres agora têm que fazer redução dos seios para poder trabalhar na televisão japonesa, senão as feministas vão lá atacar elas. Meu Deus, que coisa idiota. Tome, por exemplo, o caso em que a modelo Saya Akane apareceu em um anúncio, na imagem abaixo. Feministas viram o anúncio e começaram a reclamar, falando que ele se focava muito nos peitos da modelo e que isso era uma forma de discriminação. Tá, pela imagem não tem foco nenhum, né? Inclusive, mano, ela tá com uma blusa fechada até o pescoço, completamente insano, realmente. Elas é que prestam muita atenção, aparentemente, nos atributos da moça e acham que necessariamente, então, o negócio vai estar focado ali, simplesmente porque ela tem os peitos. Ela não tem como tirar os peitos para fazer o anúncio e depois colocar de volta, né? Aparentemente, a única forma aceitável de uma modelo com peito acima da média, vamos colocar assim, é se for um comercial que só aparece o rosto, né? Daqui para cima. Então, porque se tiver um plano um pouco mais aberto, olha só, tá focando nos peitos dela. Não pode. Que coisa estranha, né? Bom, acontece que o anúncio não foca nos peitos da Akane, que é uma mulher japonesa que tem os peitos naturalmente grandes desse jeito. Se ela sair na rua com roupas normais, é essa a visão que você terá. Aí postaram esse tweet. Algumas pessoas entenderam mal a minha impressão de que essa turbulência se acalmou. Teve uma DM dizendo que eu não entenderia bem o fluxo, então eu resumi. O que eu queria transmitir era que muitas interrogações vieram à minha mente, muitas perguntas, né? E eu pessoalmente quero um mundo onde todos possam fazer o que quiserem sem se preocupar com nada. Será que é ela? Porque aqui é a Saya, né? Só que tá escrito Saya Hana. Um pouco difícil de entender, enfim. Se for ela, pareceu que ela tá reclamando das pessoas que estão querendo controlar o que ela pode ou não fazer, não sei. Dá pra ver que tem alguma coisa aqui mostrando sobre o foco em algumas partes do corpo feminino. Bom, não sou fluente em japonês, então vai ser difícil entender completamente o que está sendo dito aqui. Ó, a Saya Kana respondeu às críticas na época,
dizendo que ela quer um mundo em que todos possam fazer o que quiserem sem se preocupar com nada. Então foi realmente o que ela falou no tweet. Além disso, um estudo de anos atrás, publicado por nós, porém do site antigo, já descobriu que o tamanho dos peitos japoneses tem crescido ao longo dos anos. Então hoje é mais comum ver japonesas de peitos grandes. Ok, então, né? Jovens japonesas estão se afastando do feminismo por causa de animes. Então, além dos peitões, temos também os animes aí lutando contra o feminismo lá no Oriente. O caso de Onsen Musume, deve ser Musume, talvez. Onsen Musume. O pôster de Love Live, a colaboração com o Zaki-chan, o anúncio de Tawawa on Monday, são só alguns dos casos em que grupos feministas se envolveram e reclamaram alegando assédio às mulheres. Todos os casos contra animes. Isso aqui eu tinha visto já, que deu uma polêmica por causa dessa personagem, enfim, não sei. E aí parece que por causa da polêmica com essa personagem peituda, não sei, começaram a fazer ainda mais desenhos dela, ela começou a aparecer ainda mais, eu não lembro, mas eu vi alguma polêmica envolvendo isso aqui. No Twitter, na época, muita gente estava comentando. Agora aqui eu já não faço a menor ideia o que seria polêmica. Outro ponto interessante do Note dessa moça é que os constantes ataques a animes estão fazendo com que jovens mulheres na casa dos 20 anos não queiram se envolver com o feminismo. Óbvio, imagina só, você vai lá no Japão ainda, o berço dos animes, a casa dos animes, né? Eles produzem os animes e exportam para o mundo inteiro. Lá no Japão, você tem que escolher entre feminismo e animes, o que você escolhe? Pelo amor de Deus, né? Não é muito difícil. Bom, por que isso? É simples. Eu já disse isso e repito, mas a indústria de mangás / ilustradores é dominada por mulheres. A maioria das pessoas produzindo suas histórias favoritas, ecchi ou não, moe ou não, com peitos grandes ou não, são mulheres. Olha só. Eu não sabia dessa informação. Uma pesquisa concluiu que 77% dos artistas envolvidos em mangá, seja desenhando, seja escrevendo, ou os dois, são mulheres. 77%? Nossa, muita coisa, velho. É bem acima. Tipo, eu achei que era um pouco mais dividido, pelo menos. Mas não, 77%. E assim, que mulheres são extremamente destacadas na indústria dos animes, isso não chega a ser uma novidade. Eu já conheço, várias autoras super aclamadas. E é engraçado, né? Porque justamente tem essa ideia de o Japão é extremamente machista, é super conservador, né? Só que, vejam só, lá as mulheres não só estão inseridas numa das maiores indústrias do país, como elas se destacam e se destacam muito. Então você tem também várias cantoras japonesas fazendo as músicas de abertura, assim, músicas brilhantes que aí fazem sucesso no mundo inteiro e que se destacam muito simplesmente porque elas realmente são absurdamente talentosas. E você tem as mangakas também. Fullmetal Alchemist, o mais aclamado anime de todos os tempos, foi feito por uma mulher. E no Yasha também, que é uma das minhas obras favoritas, é o único mangá que eu coleciono em formato físico mesmo, também foi escrito por uma mulher. Então, assim, eu já sabia que elas se destacavam, mas não sabia que elas realmente dominavam também em questão de números, né? Que elas eram maioria dentro da indústria. Bem interessante isso aqui. Muitos acham que a maioria dos fãs de Love Live são homens, mas veja a surpresa ao olhar a tabela abaixo, mostrando que as mulheres ganham na maioria das idades. Então, basicamente, uma obra que as feministas estavam atacando por aparentemente ser muito sexista e ser feita criando personagens para agradar os homens, é predominantemente acompanhada por mulheres. As mulheres assistem mais do que os homens mesmo. Bem interessante. Obviamente, nem todas as mulheres curtem ou são fãs de moe, ou trabalham com isso. Porém, atacar o moe é considerado um ataque direto contra essas mulheres que trabalham ou querem trabalhar nessa indústria. E essa é uma parte curiosa. Aqui, beleza, a gente tem uma questão muito específica lá do Oriente, mas a gente tem alguns... Dá pra fazer uma analogia com algumas coisas que a gente já viu acontecendo por aqui também. Por exemplo, o ataque das feministas aos comerciais de cerveja, né? Elas problematizaram muito a questão da sexualização das mulheres nos comerciais, porque apareciam lá de biquíni, enfim, né? Tinha o corpo sempre muito exposto para tentar chamar a atenção do público masculino, e aí, por conta dessa problematização, inclusive, os comerciais de cerveja acabaram mudando. Só que elas nunca levaram em consideração que as mulheres que atuavam nesse comercial de cerveja, elas faziam isso porque elas queriam também. Elas eram modelos, estavam trabalhando lá, estavam recebendo por aquilo. Algumas já, inclusive, disseram que elas estavam fazendo porque elas queriam fazer. E aí, nessa hora, não existe, né? O negócio do meu corpo, minhas regras. Não, aí as feministas é que vão impor o que a mulher pode ou não fazer com o seu corpo. Ela não pode aparecer de biquíni num comercial de cerveja, porque não, isso é contra o movimento. Então, mesmo que ela queira, mesmo que ela esteja sendo muito bem paga para fazer isso, e ela tenha escolhido participar desse trabalho, aí não dá.
Aí realmente não pode. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Elas atacam uma indústria, porque supostamente está ali objetificando as mulheres, só que essa indústria é produzida majoritariamente por mulheres, né? Como a gente viu aqui. Tem mais mulheres trabalhando nelas do que homens, e até tem mais mulheres consumindo do que homens também, em muitos casos. Ou seja, muitas mulheres gostam e, querendo ou não, elas estão mesmo sendo diretamente atacadas pelas feministas histéricas que estão criando problema, pensando só na agenda, né? Muito mais na agenda do que nas mulheres de fato. Então elas não têm problema em atacar várias e várias mulheres, supostamente em nome das mulheres, só porque sim. Porque alguém de dentro do movimento decidiu criar uma problematização em cima disso e pronto, virou um tabu, né? Virou um dogma. Mesmo que você não se envolva com o moe, é parte da cultura dos animes, então é visto como um ataque direto. Por que apoiar algo que ataca justamente aquilo que você gosta ou trabalha? Então é isso. Como tem muitas mulheres trabalhando e consumindo esse tipo de conteúdo que as feministas estão atacando, tem várias mulheres no Japão se afastando do feminismo, porque não faz sentido você apoiar um negócio que está atacando algo que você gosta de consumir, ou inclusive de produzir. Pegue, por exemplo, uma pesquisa feita com mulheres de várias faixas de idade sobre o caso Tawawa on Monday. O anúncio acima recebeu várias reclamações de mulheres alegando que ele assedia romanticamente colegiais, vai. Por que essa palavra tem que aparecer tantas vezes no texto, né? Bom, até a ONU Mulheres se envolveu. Isso aqui, sério, é só uma roupa colegial japonesa. Tá mais fofo do que sexualizado, eu diria. Ah, sei lá. Feminista, né? Elas vão em problema em tudo. Eu quero que você repare qual foi a faixa de idade que menos viu o problema no anúncio acima. 33% das mulheres na casa dos 50 anos viu o problema, 34% das mulheres na casa dos 40 anos viu o problema, 27% das mulheres na casa dos 30 anos viu o problema, 18% das mulheres na casa dos 20 anos viu o problema. Então, quanto mais velha a mulher vai ficando, mais problema ela vê nisso aqui. É isso, basicamente. Apenas 18% das mulheres na casa dos 20 anos viram problema no anúncio. Viu o baixo apoio de jovens mulheres japonesas à reclamação iniciada na internet? Recapitulando as razões do porquê mulheres jovens estão se afastando do feminismo, segundo o note desta jovem mulher, porque elas estão tirando o que nos diverte, porque não representa nossos interesses, porque ela é uma mulher com peitos grandes e tem características que as feministas têm reclamado, e porque ela é fã da cultura moe. Não trago muito aqui para o site, mas sempre que houveram polêmicas envolvendo esses animes, tiveram fãs mulheres, jovens, que foram contra as feministas e publicaram fotos delas, mostrando que elas têm as características das personagens criticadas. Veja abaixo vários exemplos da matéria publicada aqui no site de grupos que acabaram atacando as outras mulheres para enfrentar o assédio. Enfim, aí colocou algumas referências, né, mostrando outros casos parecidos com esse que a gente acabou de ver. Enfim, é isso, né? No Japão, o identitarismo não se cria muito. Dá para perceber isso pelos animes mesmo. Para nossa sorte, né? Ainda bem que existe alguma resistência contra esses movimentos. Na verdade, tudo isso aqui é bem óbvio, né? Não sei se alguém ficou realmente muito surpreso, porque eu acho que o feminismo nunca foi muito forte lá no Japão. Tipo, existe identitarismo lá, existe lacração lá, assim, volta e meia até encontra isso em alguns animes, mas é bem mais fraco, né? Bem menos. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Passa o vídeo adiante, deixa um comentário. Se tiver como ajudar doando através de Pix, PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais, eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?